Louvamos o nome do Senhor por mais um dia na sua presença. Estamos felizes e alegres porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida e aqui estamos para agradecê-lo, para lermos a tua palavra e que ele nos abençoe nessa noite. Que você seja edificado pela palavra de Deus. Nós gostaríamos de, antes, fazer alguns avisos, irmãos. Gostaríamos de pedir que você encaminhe o vídeo para nós do aniversário da igreja. Nós já tivemos a participação da família pastoral, a participação da família do presbítero Tsuka, e nós pedimos que você encaminhe esse vídeo para nós, estaremos passando nos dias de cultos nossos. Então encaminhe, não fique acanhado, encaminhe para a gente saber aí como que você está e como que nós estamos também diante do Senhor. Assistam o vídeo, nós já falamos que o beneficiado são vocês mesmos, que vai ouvir a palavra, vai ouvir orações, vai poder louvar o nome do Senhor. É um trabalho nosso que continua, né? Só que ao invés de estarmos juntos aqui, nós estamos separados por estes momentos. Mas o culto é normal, né? É como se você estivesse próximo, eu sinto que é como se eu estivesse junto com você também. O Senhor de Deus está presente, Ele é o principal dos nossos cultos e Ele é onipresente. Então, Ele está na sua casa, Ele está aqui com a gente e nós estamos, então, na presença do nosso Deus, somos edificados. Gostaríamos também de agradecer pelas muitas ajudas, tanto para a cesta básica, como ofertas, como os dízimos que têm chegado à casa do Senhor, para que continuemos a manter o trabalho de evangelização que tanto tempo fazemos. Então, irmãos, fazendo esses avisos, a gente gostaria de passar ao culto propriamente dito, lendo a palavra do Senhor, que é viva, eficaz, muda e transforma. Leitura bíblica, então, começamos, irmãos, fazendo Isaías capítulo 40, versículos de 1 a 11. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor vem, é o título. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do vosso Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anunciais boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias as boas novas a Jerusalém, ergue a sua voz fortemente e levante, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus irá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Palavra do Senhor que edifica as nossas vidas, Isaías 40, de 1 a 11. Gostaria aqui de refletir ou de fazer uma menção no versículo de número 8, que diz assim, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Essa é a palavra de Deus que nos consola, que nos anima, que nos chama atenção. É dessa palavra, irmãos, que nós vamos falar nessa noite. Então, que o Senhor, com a sua palavra no nosso meio, Ele vai permanecer eternamente. Para o louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 376, Intercessão pela
nossa pátria. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz, dita que satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato e ouvir, e todo o povo aqui real louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz ver, como convém viver em mútuo amor. Do crime e rebelião concede a proteção que é divinal. Guardar-nos vem, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens, depara os altos bens da salvação. Brilha benigna luz, que o teu favor produz. Reine o Senhor Jesus sobre a nação. Cantado o hino, irmãos, e pedido nesse cântico, nesse hino, oração pela nossa pátria, é isso mesmo que nós devemos fazer todos os dias, intercessão pela pátria. Vamos orar nesse sentido também, colocando as nossas vidas, o povo brasileiro, por que não dizer o mundo, né, nas mãos do Senhor. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra, e como diz, ela é eterna, ela vem pelos séculos dos séculos, e ela, Deus, é o nosso guia. Nos ajude. Pedimos também, ó Pai, pela nossa pátria em especial, pedimos cura, Deus, pedimos libertação. Olha, Deus, seja qualquer coisa, o Senhor esteja agindo nas famílias, Senhor, da nossa amada pátria, Deus. Esteja, Senhor, cuidando de cada cidadão, ó Deus, de cada brasileiro, e também oramos, Senhor, pelos demais povos, Senhor, que cercam o nosso mundo. Obrigado, Deus, porque entregamos e confiamos a nossa oração nas tuas mãos, para que elas sejam, Senhor, atendidas de acordo com a tua vontade e não com a nossa. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Passemos, irmãos, a alguns cânticos de louvor ao nosso Deus.
graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos que Deus nos prometeu, pois jamais descontará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé Jesus contemplará. Para reflexão, irmãos, nessa noite, a gente gostaria de ler Gênesis, capítulo 1, versículo de número 3. Claro que durante o culto, nós vamos usar todo o Gênesis 1, dar uma passeada por Gênesis 1, está baseado naquilo que nós vamos falar. Mas o 1,3 diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Então, nós queremos falar nessa noite, irmãos, sobre a palavra de Deus. Ontem, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, completou 161 anos aqui no Brasil. E um dos pontos fortes, se é que podemos dizer assim, da nossa igreja, é a palavra. E se não for assim, nós não poderemos aparecer ou estar como igreja. Nós queremos falar alguma coisa a respeito disso. Então, a palavra dentro da nossa igreja, ela é regra de fé e de prática. O que é isso? Eu creio e também não fico só no crer. Eu pratico, eu tento praticar ela. Né? Então, Tiago vai lembrar muito bem a gente nesse sentido. A gente tem que ser ouvinte e praticante, e não só ouvinte, né, da palavra de Deus. Então a nossa igreja, nesses 161 anos que vem evangelizando o Brasil, o ponto forte dessa evangelização foi a palavra, ou continua sendo a palavra. Ela é libertadora, ela que faz alguma coisa em nossas igrejas. Então nós
prezamos pela palavra, e nessa noite a gente gostaria de falar do poder dessa palavra em rápidas palavras também nossa, né? Então, gostaria de dizer aqui algumas frases que a gente encontra por aí, são muitas, não são poucas. Uma igreja sem a Bíblia, ou sem a palavra, ela passa a ser um clube, né? Uma igreja sem palavra, ela passa a ser um clube. Ou também ela pode ser uma ONG, menos igreja, né? Então, essa igreja que é sem a palavra de Deus, que não se valoriza a palavra, ela é talvez uma ONG, ou talvez ela pode ser um clube, menos igreja. Uma igreja sem a Bíblia, então ela passa a ser essas coisas que nós não queremos que seja, né? A Bíblia, essa aqui é importante, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. Não procure outro livro para explicar a Bíblia, não. Jamais, não faça isso. Para os cristãos é assim. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Nenhum livro é maior para os cristãos do que a Bíblia. Então a Bíblia, ela vai explicar ela mesma. Você tem alguma dúvida? Está aqui. Tudo está aqui. As dúvidas que nós temos, ela está aqui. Talvez a gente não encontre, porque a palavra é misteriosa, né? E tem que ser lida junto com a Trindade Santa. É o próximo passo aqui que nós vamos falar. Uma outra coisa, o único livro que você lê com o autor presente, quem é? A Bíblia. Deus está presente. E se não for assim, se a Trindade Santa não estiver presente, a gente não entende a palavra, né? Então, antes de ler a palavra, ore e Deus vai falar com você através da palavra. Então, o único livro que você lê com o autor presente, porque Deus é onipresente, né? Ele está presente. Então, essa é a palavra de Deus. Não tire da sua vida a palavra de Deus. É ela, né? Que tem um versículo falado aí esses dias, muito bem falado, né? Conhecereis a verdade vos libertará. É pura verdade, né? Mas tem que conhecer de verdade. Tem que ter um encontro real com Deus. A partir daí, essa palavra ela vai te libertar de todas as coisas. Então, o poder da palavra de Deus. O texto, então, um texto que eu gostaria de citar aqui também como paralelo, é o Salmos de número 1, que ele diz que nós temos que gostar da palavra, que nós temos que ler a palavra, né? E aquele que lê a palavra é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Então, explicando melhor isso daqui, você plantado junto ao rio, que é Jesus, as suas folhas, né, vão estar sempre brilhosas, você vai sempre estar dando o seu fruto, né, de acordo com Deus, não de acordo com você. Então, o poder, nós vimos o poder da palavra na criação. O versículo disse assim, ó, e disse Deus, haja luz, e o quê? Houve luz. Esse é o poder da palavra, que tem transformado muita gente, a partir do primeiro século da era de Jesus, até hoje, no ano 2020. Então, nós observamos essa palavra. E observando o texto de Gênesis capítulo 1, que começa a ser escrito para o nosso conhecimento, né? Então, aqui está a história do mundo, que nós somos criacionistas, né? Então, Deus cria através da sua palavra, do nada. Agora, a nossa mente é muito curta para olhar para um Deus tão grande e entender que do nada ele disse, haja luz, e houve luz. Haja, e você vai ver Deus criando no capítulo 1. Versículo de número 3, você vai ver Deus dizendo algumas coisas a respeito disso. Ele diz, versículo 6 agora, e disse Deus. Deus continua falando no texto. O 6 e disse Deus. O 9 disse também Deus, o número 11, então você vai ver Deus falando e criando, e fazendo as coisas. A palavra de Deus, irmãos, é poderosa, então. Naquele tempo ele falou, e houve, né? E criou-se, e fez-se, e houve a luz, e haja isso, Deus falando através dessa criação. Então você vai ver Deus fazendo essa criação no capítulo 1. Ainda sob a palavra do Senhor, nós podemos notar uma passagem muito importante que os irmãos conhecem, que é Pedro, naquela noite em que ele pescou a noite inteira. A Bíblia diz que ele não pegou absolutamente nada, e aí então
sob a palavra de Deus, o que ele faz? Ele arremessa de novo a rede e você vai ver que a rede quase não aguenta o tanto de peixe, ou não suporta o tanto de peixe que Pedro, então, ele traz sobre a sua rede. Então, essa é a palavra de Deus. Sob a palavra de Deus, irmãos, nós temos que ir. Nós temos que fazer. Deus mandou obedecer, obedeça. Deus mandou acalmar, se acalme. Deus mandou você confessar, confesse. Deus mandou você amar, ame. É a palavra poderosa de Deus. E você vai ser feliz, né? Então, nós precisamos ver quais são os efeitos dessa palavra em nossas vidas quando nós aplicamos ela de acordo com a vontade de Deus. Quando nós cremos, quando nós confiamos. Então, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, o que ela pode produzir em nós? Não é a igreja que produz, não é pastor que produz, não é ninguém que produz. É a palavra de Deus que produz algo em nós maravilhoso. E a gente gostaria de citar aqui algumas para a gente... para mim, incentivar você a ler a Bíblia, para mim incentivar você a investir na Bíblia, para eu incentivar você a participar dos cultos quando puder, participar das reuniões quando puder. Então, quais são os benefícios que a Bíblia traz quando a gente lê, quando a gente está com ela? A primeira coisa, irmãos, que nós podemos ver, ela traz o conhecimento da verdade. Nós vemos então que a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Mas eu gostaria de ler um outro texto que está em João, João capítulo 17, versículo 17, que nos mostra o que Deus então ele faz diante da sua palavra. João 17, 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Então, a primeira coisa que nós podemos, para você ler a Bíblia, um incentivo para você ler a Bíblia, é que ela dá o conhecimento da verdade. A gente conhecendo a Bíblia, ela vai nos mostrar a verdade, que é o próprio Deus. Quais são as verdades, então, que ela mostra para nós? Quem é Deus, sobre Deus. Será que nós deveremos confiar em Deus? A Bíblia vai falar isso. Será que Deus existe? A Bíblia vai falar isso. Será que Deus salva? A Bíblia vai falar sobre isso. Então, conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 17 aqui de João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sobre Deus, sobre nós, quem somos nós? Nós lemos no texto, somos erva, somos que cai, que murcha, somos pecadores, Às vezes o homem não gosta de ouvir isso. Deus apontando para nós e dizendo que nós somos pecadores, que nós precisamos confessar os nossos pecados. O homem não gosta de, eu sou pecador? Claro que somos pecadores. Então o conhecimento da verdade é essa. Se nós tivermos consciência de quem somos nós vamos chegar aos pés desse Deus Todo-Poderoso. Uma outra verdade que Deus pode nos mostrar, que é o pecado, como nós já falamos, que nós somos pecadores. Quais as consequências do pecado? Tantos homens de Deus na Bíblia pecaram e tiveram as consequências do pecado na sua vida. Você pode olhar na Bíblia que está sobre o conhecimento do pecado. Uma outra coisa que nós podemos ver sobre Deus mostrando o conhecimento através da palavra dele quando nós lemos é sobre a salvação, que ela é só através de Jesus. Ele é o único caminho, através de Jesus nós podemos chegar até Deus. Ele é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então essa é a primeira coisa que quando nós lemos a Bíblia, ela produz em nós esse conhecimento da verdade. Deus vai descortinando, Ele vai se revelando nessa caminhada. Ele não se revela totalmente em um momento. É nessa caminhada, como nós já falamos. É nessa busca de Deus, é nessas orações, é na leitura da palavra que Ele vai se revelando a nós. Nós não vamos saber tudo de Deus, porque Deus é Deus, Deus é grande.
Deus é imenso, é imensurável. E diz a palavra que os pensamentos de Deus não são os nossos e os caminhos de Deus também não são os nossos caminhos. Então nós precisamos aí saber que quando lemos a palavra, ela produz conhecimento da verdade. Uma segunda coisa, irmãos, que nós podemos ver sobre a palavra de Deus, como nós já vimos aqui em Gênesis, que ele criou várias coisas através da palavra, e nós, quando lemos a palavra dele, ele coloca fé em nós. Nós obtivemos fé através da leitura dessa palavra. Uma vez que a palavra chegou até você, nós então obtivemos essa fé. João 20, 31, a palavra de Deus diz assim sobre isso que nós estamos falando. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o que ele está falando aqui? Está falando da palavra, o objetivo do Evangelho, né? O objetivo do Evangelho é este, para que eles foram registrados, para que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, nós tenhamos a vida eterna. O que é isso? É fé. E fé ninguém compra, né? Em lugar nenhum. Fé, a gente não adquire por algo próprio nosso. A Bíblia diz que a fé é o próprio Deus que dá. Então nós nos colocamos diante de Deus e a Bíblia diz que nós podemos pedir fé, mas a fé ela vem de Deus, né? E também um pormenor da fé aqui é que a fé nossa não está no mesmo patamar. Alguns têm pouca fé, outros têm muita fé, outros têm uma fé média. E assim também esse relacionamento com Deus vai nos dando uma fé maior, né? Então nós precisamos aí saber que quando nós lemos a palavra, a fé ela vem através da palavra de Deus e nós colocamos no nosso currículo, assim, vamos dizer, a fé no Senhor nosso Deus. Uma outra coisa, irmãos, que nós podemos ver, e para a gente encerrar, é que através da leitura da palavra, nós vamos ter vida eterna. Aqui é uma coisa incrível, que sem a fé, nós não poderemos acreditar na vida eterna. É uma das coisas, eu estava conversando com a minha esposa Edna esse dia em casa, e nós estamos vendo que tem gente, eu estava falando para ela, como pastor, que tem desde 1995 na igreja, tem gente dentro da igreja que não tem essa fé salvadora. Ela está buscando, e que bom que está buscando, né? Que bom que é tocar em Jesus. Então, a vida eterna é algo misterioso. Para quem tem fé, é fácil acreditar na vida eterna. Eu vou morrer e Deus está preparando um lugar para mim e eu vou para lá. E tem muita gente que, porque não crê na vida eterna, tem desistido do Evangelho. Não tem fé para isso. E, na verdade, irmãos, nós precisamos saber que quando nós lemos, aqui está marcando, e se nós temos fé, nós podemos crer na palavra de Deus, que Ele está preparando um lugar para nós, e assim nós vamos morar com Ele eternamente. E, por outro lado, vem o mistério também do inferno, né? Que muitos não entendem, mas que está explicitamente na Bíblia, na palavra de Deus, que fala do inferno, que é a ausência de Deus, que as pessoas que não se arrependerem, né? Vão para esse lugar e que ninguém quer ir. Se você for fazer uma pesquisa e sair perguntando se quer ir para o inferno, quem quer ir? Mas também não tem feito por onde para obedecer a palavra de Deus, crer em Deus, ter conhecimento da verdade, ler a palavra para buscar a vida eterna, o reino dos céus. A vida eterna, então essa palavra ensina, a palavra de Deus ela ensina o caminho para a salvação. Como acontece o crer em Jesus, né? Como eu já disse que não é fácil. Crer em Jesus não é fácil. Muitos querem crer. Nós vemos muitas pessoas querendo crer, mas não crê, porque o crer também é do Deus Todo-Poderoso. Então, nós podemos olhar também que a palavra de Deus, através disso, ela mostra o certo e o errado, né? E hoje em dia as pessoas dizem assim, é relativo isso.
o que é certo para você, o que é errado para mim. Mas eu quero partir, irmãos, talvez você pode falar isso no mundo secular, mas voltando para a palavra de Deus, ela tem princípios, ela não vacila nas suas verdades. Não há relatividade aqui. Não há relativos, né? Ele vai mostrar. É certo? É errado? Está batido o martelo. É a palavra de Deus. Então nós, no mundo secular, nós podemos até falar, não, é relativo. Né? Platão pensava isso, Sócrates isso, Aristóteles outra coisa, é relativo. Tudo bem. Agora, quando nós partimos para a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece eternamente. Ela aponta, então, mostra sobre o certo e o errado. Então, nesse dia, irmãos, que nós... o dia de ontem que nós completamos 161 anos, gostaria então de dizer que a palavra na nossa igreja, e deveria ser, ou deve ser, em todas as igrejas, a principal atração para nós. Quando ler a palavra, o nosso coração ela tem que se alegrar, nós temos que regozijar. Tem gente na igreja que gosta só do momento de louvor. Tem gente na igreja que só gosta de outras coisas. Mas a palavra de Deus, então, ela é a número 1 na igreja. Quando nós, então, formos para ler a palavra, nós temos que saber que a palavra de Deus, ela vai agir. Ela vai nos libertar. Ela vai vir de encontro com as nossas necessidades. E ela, talvez, ela não atenda às nossas necessidades a princípios, porque nós temos que olhar a soberania de Deus, que está contida aqui, e nós deveremos estudar a palavra de Deus, saber que Deus é soberano. E, finalmente, irmãos, gostaria só de citar um texto aqui, que é Ezequiel, capítulo 37, quando, pela palavra de Deus, os irmãos conhecem o texto também, aqueles que leem a Bíblia, né? Conhece, porque ela vai dizer assim, sobre o vale dos ossos secos, né? Nós lembramos que ali, sobre a palavra de Deus, aqueles ossos, né, que representa a igreja do Senhor naquela época, né, eles estavam sem vida. Aí o Senhor, pela palavra, foi edificando aqueles corpo, colocando tendões, colocando carne, e finalmente, por último, ela coloca o seu espírito. E nós, então, irmãos, pela palavra de Deus, nós somos renovados, nós somos vivificados, nós encontramos em Deus a restauração. Aquele homem que está perdido, aquela mulher que está perdida, aquela mulher que está sem vida, sem esperança, sem fé, basta recorrer à palavra de Deus, e assim ela vai encontrar vida abundante, porque a palavra de Deus está para todos os homens nesse momento, e que nós possamos então ter a palavra de Deus guardada no nosso coração e a cada dia aprender que Deus quer nos ensinar. Que o Senhor edifique a sua igreja. Para o louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 299, Renovação.
Vamos passar, irmãos, a uns momentos de oração. Gostaríamos que você lembrasse que nossos pedidos até quarta-feira às 18 horas, né? Então mande seus pedidos de oração. Nós soubemos de alguns, né, que podemos encaixar aqui. Nós gostaríamos de orar pelos enfermos, por aqueles que estão doentes, né? Que doente ninguém quer ficar, mas as coisas que nos sobrevêm, nos traz para a enfermidade. Então gostaríamos de orar por aqueles que estão em casa, doentes, por aqueles que estão nos hospitais, né? Nós gostaríamos também de orar pelo Bruno, né, que está com problema de saúde. A mãe dele está aqui conosco, né, Dona Gessiana, e nós queremos orar pelo Bruno para que Deus o alcance e que restaure a sua saúde. A gente ora também pela Igreja de Cristo, nesse momento, que Deus proteja a igreja, que Deus cuide de cada um dos irmãos que faz parte de cada igreja, né? Oramos também pelo Brasil, pelo mundo, pela pandemia que nós estamos passando, um momento tão delicado e obscuro que passamos, de medo, né? de incertezas, né? De espera da vacina. Então nós oramos pelo Brasil e pelo mundo. Oramos também, irmãos, pelos idosos, oramos também pelas famílias de cada irmão que se encontra em casa, de cada irmão que tem também saído para trabalhar. Nós queremos também pedir pelos missionários, né? Nós temos nesse mês de agosto um mês de missões e pela IPB, e nós queremos então agradecer pelos missionários que têm levado a palavra de Deus. A Junta de Missões Nacionais fez 80 anos, né? Nesse ano, 80 anos de trabalho no Brasil, né? Metade do que a IPB tem no Brasil. Então nós agradecemos aos nossos missionários que têm contribuído para que pessoas cheguem até Jesus. Nós também gostaríamos de agradecer pela proteção de Deus, porque Deus tem cuidado de nós, né? Nós queremos agradecer pela fé que o Senhor coloca no nosso coração. É Ele que coloca. Nós podemos buscar, mas pela vontade soberana dEle, nós sabemos que Ele que coloca a fé em nossos corações. Então gostaria de pedir aos irmãos que estão aqui presentes para a gente elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus e fazermos essas orações, né? E orar também, irmãos, pelos irmãos que perderam queridos aí, os queridos seus para esse vírus, né? Nessa semana agora nós tivemos irmãos lá da igreja aqui da UANA, a nossa irmã Cida, né? Morreu em virtude desse vírus. Pedimos pelos seus familiares, né? Que Deus console, que Deus conforte o Max, né? Conforte o Laudson, né? Que Deus conforte esses filhos, né? E conforte seu esposo também. Como é o nome dele? Conforte a nora Janete, né? Nossa irmã Janete que congregou com a gente aqui, e o seu Carlinhos, né? Que Deus abençoe essa família, né? Que de um modo muito rápido a nossa irmã Cida partiu, né? Que Deus abençoe essa família aí. Oremos, irmãos, levando os nossos pensamentos ao nosso Deus. Aqui estamos, Senhor, porque confiamos no Senhor, confiamos na Tua palavra, e, ó Deus, também sabemos que Tu és soberano para nos responder os nossos pedidos. Nós queremos colocar, ó Deus, nas Tuas mãos os enfermos, ó Deus, da Tua igreja, principalmente, Senhor, o Bruno, que a sua mãe, a irmã Gessiana, apresenta nessa noite, Pai. Esteja, ó Deus, com ele, curando, esteja, Senhor, fazendo com que ele tome, Senhor, os seus remédios certo, para, Senhor, receber a cura, Senhor, para a sua vida, Pai. Pedimos que o Senhor acompanhe essa família cada dia, Senhor. Esteja, Senhor, curando a vida deles, Deus. Pedimos também, ó Deus, pela Igreja de Cristo, Senhor, que não está podendo reunir, mas que através, Senhor, desses cultos online, nós possamos, Senhor, estar sendo edificados. Abençoe os irmãos, Pai, e que muito breve, Senhor, possamos juntos estarmos celebrando, Senhor, juntos num culto agradável ao Senhor. Pedimos também, ó Deus, pelo Brasil e pelo mundo, Senhor, por essa pandemia que estamos passando.
algo, Senhor, que nós desconhecemos e que traz, ó Deus, muitos pontos de interrogação. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor, nesses dias, que tem nos protegido, tem cuidado de cada um de nós, continue, ó Deus, nos dando vigor e fortalece a cada um de nós. Oramos também, ó Deus, pelos idosos, Senhor, que precisam, Senhor, de Ti também nas suas vidas. Abençoe, Senhor, os seus lares, abençoe, Senhor, a saúde de cada um, fortalece, Senhor, a cada um, renova, Senhor, o corpo de cada um, as suas vidas, Pai. Pedimos também pelas famílias, ó Deus, diversas, que têm nos achegado, Senhor, com alguns tipos de problema financeiro, Senhor, emprego, finanças, Senhor, desequilíbrio familiar. Nós pedimos que o Senhor esteja acompanhando, Deus, essas famílias, que ainda mais nesse momento, Senhor, que não pode se deslocar, tem acontecido, Senhor, esses problemas em cada casa. Nós pedimos que o Senhor cuide de cada um deles também. Olha, Deus, pedimos, enfim, ó Deus, pelos missionários, Pai. Aqueles, ó Deus, que pela IPB, 80 anos, trabalham, Senhor, na Junta de Missões Nacionais. Que o Senhor possa estar acompanhando, dando condições, ó Deus, de saúde, condições financeiras, condições psicológicas, ó Deus, para estarem levando a Tua palavra, ó Deus, aonde quer que forem, e que eles sejam testemunhas do Senhor, Pai. Oramos principalmente, ó Deus, pelos missionários da Jocum, pelo missionário Elan, Senhor, esteja acompanhando ele ali em Cidrolândia, Pai, esteja acompanhando, Deus, o Adriano da Jocum, esteja, Senhor, acompanhando os nossos irmãos que têm feito um trabalho, ó Deus, para resgatar, ó Deus, as almas de acordo, Senhor, com os Teus mandamentos, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Queremos também Te agradecer, ó Deus, pela fé que temos, queremos Te agradecer pela proteção, queremos Te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Louvamos o Teu nome nessa noite, continue, ó Deus, a robustecer a nossa fé, para que possamos, ó Deus, a cada dia confiar mais e mais no Senhor, na Tua palavra que foi lida nessa noite. Oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Encerramento, irmãos, desse culto de louvor, de reflexão da palavra e de oração. Nós gostaríamos de pedir que vocês continuem a nos acompanhar e que nós possamos ser agraciados pelo Senhor, de estarmos sendo edificados pela palavra do Senhor. Continue lendo a palavra, porque é ela que fortalece as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.